Olá, tudo bem? Eu sou a Lúcia Medeiros, a sua reprogramadora mental. E hoje nós vamos falar a respeito do medo, principalmente aquele medo que nos aprisiona, aquele medo que nos paralisa. Todos nós, em algum momento, nós sentimos medo. E às vezes esse medo é tão forte que ele se transforma em fobia. E o que é a fobia? É um medo irracional. Se você pudesse controlar esse medo ou eliminar esse medo, ficando livre, como seria maravilhoso, não seria? E isso é possível sim, ficar livre desse medo, da fobia, do trauma, é possível. A auto-hipnose, ela vai nos ajudar imensamente. E quais são os seus medos? Será que você tem medo ou fobia de animais? Por exemplo, barata, rato, perereca. Você tem outros medos também, por exemplo, medo de altura, medos de crítica, da velhice, da pobreza, medo do escuro, medo de casar, medo de ficar sozinha, medo da morte, medo de adoecer, medo de ter filho, medo de falar em público. Qual é o seu medo? E de onde vem esse medo? O medo, ele cumpre uma função instintiva do ser humano, de manter o ser humano vivo. Imagine você se aproximar de um penhasco bem pertinho e não ter medo de escorregar, não ter medo de cair, morrer ou se machucar. O medo é um instinto de proteção. O medo vem também da nossa interpretação após sentir uma emoção diante de uma situação. Por exemplo, você vê um sapo e sente arrepios, taquicardia, as pernas tremerem, mãos suarem, e você interpreta aqui na sua mente como sendo uma fobia. E todas as vezes que você se deparar com o sapo, você vai sentir essas mesmas emoções, essas mesmas sensações físicas. Porque o corpo vai reagir para que você se afaste daquele perigo. E pode ser também por algum trauma na infância. Muitas vezes você não sabe quando é um trauma na infância, por exemplo, você era muito pequenininho e aquilo ali fica guardado na sua mente. Um outro exemplo, o medo de dirigir. Você pode ter, por exemplo, na infância, ter sofrido um acidente de trânsito e você guardou aquela memória e você fica com aquele medo ou com aquela fobia guardadinha aqui. O medo também, ele pode vir por causa de algumas crenças. Por exemplo, as nossas mães, nossos pais, a minha mãe, por exemplo, me falava que não podia comer manga e tomar leite, senão você ia passar mal. E o que acontecia? Nós tínhamos medo, eu tinha medo de comer manga e tomar leite, porque senão eu acreditava que eu ia passar mal. E com certeza eu passaria mal. Por quê? Porque foi essa a ordem que eu dei para o meu cérebro. Eu enviei essa ordem. Certamente eu iria passar mal. Isso acontece com outras crenças também que colocaram aqui na nossa mente. E a gente sente medo. Agora, quando o medo nos priva de fazer coisas que nós gostaríamos de fazer, quando ele atrapalha a nossa vida, aí, quando ele nos trava, ele nos bloqueia, aí sim, aí é sinal de alerta. Um exemplo, se eu tenho medo ou fobia de cobra, eu vou me privar de ir passear, por exemplo, numa fazenda, eu vou me privar de ir a um local que tenha muita natureza. Acampar, então, nem pensar. Por quê? Porque esse medo vai refletir nas minhas decisões. Um outro exemplo, o medo de dirigir. Eu nem tento tirar a habilitação. E se caso eu tirar a minha habilitação, eu tenho medo de pegar o carro, eu não consigo dirigir e eu acabo abandonando. Eu vou depender de ônibus ou de metrô ou de uma carona de um colega de trabalho. Eu não vou a certos lugares porque eu vou depender de alguém para dirigir para mim. Entende? Vejam que esse medo me paralisa e guia os meus comportamentos. É como você passar pela mesma estrada todos os dias. Para mudar, é preciso enfrentar o seu medo, começar a passar por uma outra estrada. E a estrada antiga, ela vai criando mato e ela vai sendo desativada. E o que fazer para nos livrar
dos medos, das fobias, dos traumas? Primeiro, eu vou acolher o meu medo. Eu reconheço que eu tenho medo, mas que eu posso curá-lo. Ou será que você quer ficar morando no medo o resto da vida? Essa merece lupada na cabeça. Você pode escolher se curar. Segundo, você cocria a sua realidade e precisa mudar essa imagem do medo aqui na sua mente. Você imagina o seu medo, a sua ansiedade, ou a sua insegurança, e agora você imagina o contrário disso. O que representa o contrário? Assim, você vai estar elevando a sua energia, a sua vibração energética e vai co-criar uma nova realidade, uma nova possibilidade de uma nova realidade. E essa realidade sem medos. Lembre-se que as imagens que você cria aqui na sua mente, a vibração de energia que você envia para a matriz divina, é o que volta para você. E terceiro, enfrente o seu medo, se desafie a enfrentá-lo. E quarto, se for preciso, faça uma terapia de reprogramação mental, de hipnose. Muitas vezes, uma única sessão consegue te livrar de um medo, de uma fobia, de um trauma. Olha que fantástico, que coisa maravilhosa. Buscar ajuda é um ato de amor por você mesmo. Você deve estar em primeiro lugar para se curar e refletir o seu bem-estar, a sua felicidade para os outros, para as pessoas que te rodeiam, para as pessoas que te amam, que você ama. Quando você muda aqui dentro, o seu interior, tudo muda à sua volta. E você cocria abundância para a sua vida. E eu vou publicar aqui no YouTube um exercício de reprogramação mental com auto-hipnose para medos e fobias. Vai lá e assiste quantas vezes for necessário para você eliminar todos os seus medos. Grande abraço!